Olá, mais uma vez, tudo bem, pessoas? Beleza? Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estou aqui mais uma vez para compartilhar um pouco com vocês aquilo que eu estou aprendendo da Palavra de Deus, tá? Dessa vez um texto bastante conhecido. Eu vou ler apenas o versículo 1 de Salmo 23, que já é um texto bem conhecido. Muitas pessoas já ouviram falar, tem frases escritas em qualquer lugar. Diz assim: O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu vou refletir só sobre isso, tá? Se você ainda não conhece ou se você quiser, pegue sua Bíblia, leia esse salmo inteiro, tá? Já é bem conhecido. Refletir sobre o Senhor é o meu pastor. O nada me faltará é a consequência do Senhor ser o meu pastor. Agora, Davi aqui, ele está falando, o Senhor é o meu pastor. O que quer dizer isso? Ele está afirmando uma coisa. Ele não está falando se por acaso o Senhor for um pastor. Ele já está colocando o Senhor Deus, no caso Deus de Israel, né, naquela época do Antigo Testamento, porém o Deus é o mesmo hoje. E ele está afirmando que o Senhor é o pastor dele, né? Ele se coloca então numa posição abaixo do pastor. Que qual seria? Aquele vídeo que eu li, que Jesus é o bom pastor. Nós nos colocamos como ovelhas, né? É uma linguagem metafórica de como a gente deve, como a gente olha a Deus, como a gente nos olha diante de Deus, nos colocando como ovelhas, né? Pense assim, um pastor de ovelhas, né, no campo, conduzindo suas ovelhas. O pastor é aquele que sabe para quais caminhos deve ir, para onde levar as ovelhas, para achar pastagens, para achar comida. E colocando Deus, nosso Deus como pastor da nossa vida, nós nos colocamos como ovelha, como uma posição abaixo. A ovelha, ela não arroga nada diante de Deus. Ela não manda em Deus, né? Ela não quer ser acima, ser superior. Aqueles que quiseram ser superior a Deus ou igual, vocês sabem o que aconteceu, né? O diabo e seus anjos hoje estão à solto por aí. A soberba e o orgulho, a arrogância tomou conta. Então nós como ovelhas precisamos ser humildes, reconhecer que nós estamos abaixo do nosso Criador. Nós estamos debaixo de suas mãos, do seu cuidado, né? Principalmente porque nós, por nós mesmos, não conseguiríamos viver sem uma direção, sem alguém que nos aponte o que a gente deve fazer. Porque senão essa vida vai ficar apenas um espaço entre o nascimento e a morte. Acontece algo, eu venho ao mundo, de repente eu estou fazendo as coisas, acontece algo, eu saio do mundo. Ou seja, a vida é apenas uma linha reta que passa e eu não faço nada. Agora, quando eu reconheço Deus como meu pastor, eu reconheço como alguém que está acima de mim, alguém que me criou, e eu reconheço que essa vida realmente tem sentido sim. Né? Como disse Jesus Cristo, o Verbo, no segundo vídeo que eu postei ali, Jesus como o Verbo, aquele que dá sentido à nossa vida. Então, reconhecendo a Deus, ao nosso Senhor como pastor, a gente reconhece que Ele dá sentido à nossa vida, Ele nos aponta a direção para seguir, Ele nos ensina o que a gente deve fazer. E quando é preciso também, uma coisa muito importante para a gente pensar, é quando a gente precisa ser corrigido, né? Quando a gente faz algo de errado, o pastor vai lá e puxa a ovelha de volta. Ou seja, a correção é algo doloroso, claro, muitas vezes pode doer. Pense quando você era criança ou menor, de repente apanhava dos seus pais por algo errado que você fez. É uma correção, né? Para ensinar o caminho correto. E a Bíblia diz que Deus corrige aqueles que Ele ama. Perdão, não vou lembrar o versículo agora, mas isso está na Bíblia, eu já li várias vezes. E se você lembrar também, você pode ter lido também esse texto que diz: Deus corrige aqueles que ama. Então, a correção é algo que vem para nos ensinar, para nos colocar de novo no caminho certo. Só que a gente tem que estar nessa condição de ovelha, ou seja, a gente tem que estar humilde perante Deus, reconhecer que o que Ele diz na palavra dele é a verdade e é o que a gente precisa aprender, né? Então, pegando aqui o Senhor é meu pastor, que Davi fala nesse salmo, eu vejo ele se colocando debaixo da autoridade de Deus, debaixo, sem querer decretar nada, sem querer falar para Deus, eu quero que seja assim, mas colocando como inferior.
E o que está dizendo na consequência disso? É que nada vai me faltar, ou seja, de nada eu terei falta. Deus vai suprir as necessidades minhas. Agora, o que eu tiver a mais que não for necessário, aí é bênção que a gente vai conquistando, né? Mas não que a gente precisa ter esse algo a mais. O que a gente precisa, Deus supre, né? Quando a gente se coloca numa posição humilde. E é esse o cuidado de Deus que eu vejo aqui, né? E é isso que eu vejo no Salmo 23, que é um texto bastante conhecido, mas a gente pode, a cada vez que ler, tirar lições diferentes. Então é essa lição que eu tenho trazido para a minha vida, né? Me colocando como ovelha, como abaixo do meu Criador, como abaixo do meu pastor, e seguindo as instruções que ele me dá aqui na palavra dele, né? Reconhecendo que isso é o melhor para mim, é o que eu tenho vivido. Conforme eu leio a Bíblia, eu vou vendo o cuidado de Deus na minha vida e vou vendo que isso é o melhor para minha vida também. E eu procuro passar isso, inclusive, para vocês, que eu estou passando esses vídeos nesse canal do YouTube, né? Espero poder contribuir, espero que você possa entender que por mais que um texto da Bíblia já esteja bastante lido, já esteja bem batido, a gente pode ler de repente de um jeito um pouco diferente e entender aqui, né? Nesse caso, o Salmo 23 pode fazer ligação lá com João 10, né? Como tem um vídeo que eu já disse que eu postei aí. Então fica aqui minha reflexão, um tanto quanto simples, né? Como eu disse no primeiro vídeo, eu estou aqui no quarto de costura da minha mãe, né? Mas é um lugar silencioso, onde eu posso refletir numa boa, né? E agradecer a Deus por isso também. Então eu fico aqui deixando um abraço para vocês, que Deus abençoe e ilumine o caminho de vocês, cada vez mais pela palavra dele. Amém? Até mais.